Tudo bem? Rafael Leal, abraço pra você, quem tá ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Agora são 11h38. Você que tá no YouTube da Itatiaia, você que não está, já corre pra lá no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, mas quem já está no YouTube tá vendo aqui, ó. Tempo do jeito que fica sempre em São Paulo. Você conhece bem, né, Rafa? Aqui é a capital paulista também. O tempo nublado, um pouco cinzento, não está chovendo nesse momento, temperatura na casa dos 23 graus e hoje tem jogo quente. Tá meio aquele friozinho aqui em São Paulo, mas o jogo à noite, 35ª rodada, Campeonato Brasileiro, é quente, é jogo bom. Atlético e São Paulo no Morumbi, 9h30, e o Galo, dentro daquilo que você falou, precisando voltar a vencer, não só no Brasileiro, mas na temporada. Não vive um momento bom o Atlético neste momento agora da temporada. São 8 jogos sem vitória. É claro que teve jogos aí complicados, né? Final de Copa do Brasil com o Flamengo, 2 jogos dificílimos e outras partidas em que o Atlético entrou com o seu time reserva ou até mesclado, mas são 8 jogos de jejum sem vitória e o Galo precisa voltar a vencer para ganhar ainda mais confiança, porque hoje, Rafael Leal, é o dia 23 de novembro. Daqui a exatos 7 dias, uma semana, estaremos falando de Buenos Aires, a Itatiaia, transmitindo a grande final da Copa Libertadores. E nada melhor do que uma vitória hoje, no Brasileiro, no Morumbi, contra o São Paulo, para o Galo ganhar força, ganhar confiança e ir grandão para a final da Copa Libertadores contra a equipe do Botafogo. Mas é outra história, o Atlético quer voltar a vencer porque costuma até regular bastante aqui jogando contra o São Paulo. Você, Rafael, e ouvinte ligado na Itatiaia, irão se recordar. Ano passado, o Galo viveu um jejum parecido, de 10 jogos sem vencer na temporada, e aí pegou o São Paulo no Morumbi. Hulk fez um golaço de falta, quase que do meio campo. O Atlético venceu aquela partida e depois o Galo engrenou e quase conquistou o campeonato. Chegou a brigar pelo título na reta final do Campeonato Brasileiro. Em termos de conquista este ano, não dá mais pro Galo, faltam poucos jogos, o Atlético não fez até aqui um bom Campeonato Brasileiro, mas dá sim para vencer o São Paulo neste jogo grande e buscar retomar a confiança na temporada. É o que quer o técnico Gabriel Milito, é o que quer o presidente Sérgio Coelho, que conversou com a gente ontem aqui na Itatiaia, na turma do bate-bola, e é o que quer também o grupo de atletas atleticanos. Bom, vamos falar do time então. Atlético chegou ontem, tem imagens para você no YouTube aí, a gente acompanhou a chegada ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, aqui na capital paulista. Galo está hospedado no Hotel Hilton, aqui em São Paulo, no Morumbi. E os jogadores chegaram no finalzinho da tarde, como eu disse, e todos muito confiantes. A gente pôde sentir ali no semblante dos jogadores e também no bate-papo com eles também pós-chegada aqui em São Paulo, para que o Atlético possa de novo fazer um bom jogo. E aqui em São Paulo, a gente sabe que o Milito não terá o Igor Rabelo e também o Rubens, jogadores que estão suspensos, o Igor pelo 3º cartão amarelo e o Rubens pela expulsão de quarta-feira contra o Botafogo, e não terá também atletas que não viajaram e ficaram em Belo Horizonte. No caso, o Gustavo Scarpa, um controle de carga, ele não jogou na quarta-feira com dores no joelho, continuou em Belo Horizonte. Ontem no treinamento fez apenas um trabalho na academia, e não terá o Arana, que se lesionou semana passada. Você estava lá, Rafa, em Salvador, acompanhou a seleção brasileira. O Arana teve uma lesão no treinamento e o Arana continua na fisioterapia, mas fique tranquilo, o atleticano não deverá ser problema para a sequência e principalmente para o jogo daqui uma semana na Copa Libertadores. Em compensação desses 4 desfalques, podemos dizer assim, o Galo tem retornos importantes hoje. A gente pode chamar até de reforços. Jogadores que estavam servindo as suas seleções nas eliminatórias sul-americanas e que estão de volta e chegaram aqui ontem. O Vargas, que estava com a seleção chilena, o Alan Franco com a seleção equatoriana e o Júnior Alonso, que deve ser inclusive o lateral esquerdo hoje do Galo, que estava com a seleção do Paraguai. E o Rodrigo Batalha, zagueiro do Atlético, também está aqui em São Paulo e deve ir para o jogo. Então são 4 reforços, se assim podemos dizer, importantes para pegar o São Paulo aqui na capital paulista. Mas Rafa, sem perder tempo, vamos de primeira ouvir aqui no Rádio Esportes da Itatiaia Otávio, que fez um bom jogo, hein? Jogou muito, Otávio. Vinha aí num momento ruim na temporada, mas no jogo contra o Botafogo foi um leão em campo, correu bastante, marcou bastante, e ele fala aqui no Rádio Esportes da importância deste jogo contra o São Paulo hoje no Morumbi. Ele que conversou com a gente ontem na chegada aqui em São Paulo. Fala, Otávio. Sem dúvida, a gente
sabe da importância que tem esses próximos jogos do Brasileiro para que a gente, quando chegar à decisão, a gente esteja no nosso melhor momento. Mas primeiro, antes da decisão, a gente tem que pensar no São Paulo, que amanhã tem um jogo importantíssimo para nós e a gente precisa voltar a vencer. Otávio, como é que chega o Atlético depois desse empate contra o Botafogo com um a menos, né? Parece que a torcida ficou mais animada e os jogadores no aspecto de confiança. Sem dúvida, um empate no qual a gente era importantíssimo a vitória, infelizmente, né? Ocorreu da gente perder um jogador no início do primeiro tempo e a gente teve que se superar, teve que botar esforço máximo durante os 70, 80 minutos que faltavam durante a partida. E a gente somou um ponto que foi muito importante para nos dar mais confiança para a sequência, a gente fazer um grande jogo amanhã, voltar a vencer, que vai ser muito importante para essa semana decisiva, que tem a semana mais importante para o clube no ano. Mas tem alguma preparação especial? Apesar de ser um jogo importante, não é para colocar o pé em todas, divididas, porque o jogo do ano é sábado que vem, né, Otávio? Cara, a semana é especial, os jogos são especiais, a gente sabe da importância que tem o jogo de amanhã, a gente não pode estar pensando lá dia 30 sem antes pensar no São Paulo. O atleta, a equipe que o Gabi colocar amanhã para entrar em campo, os atletas que ele colocar para entrar em campo, tem que entrar para fazer o melhor jogo, fazer uma grande partida, e se tiver que dividir, a gente tem que dividir, a gente sabe que dentro do futebol você não pode tirar o pé, que quando tira é aí que você se lesiona, então a gente tem que fazer uma grande partida, concentrado, dar o máximo do primeiro ao último minuto para sair com a vitória. Maravilha, tá aí então o Otávio que conversou com a gente, repito, logo na chegada ontem aqui em São Paulo, falando do jogo de hoje, dessa importância e que não vai tirar o pé. O Otávio também, né? Rafael Leal, Ale, também Nath, é aquele jogador que a gente sabe, marcador, aquele pitbull ali do meio campo. Então ele, mais do que nunca, é aquele jogador que tem que sempre chegar junto, tá sempre presente, né, Rafa?